Bom, retomamos então o nosso OAB Cidadania e no nosso programa de hoje nós vamos falar de bem-estar animal. O que vem acontecendo com a sociedade? Será que há comportamento ilegal? Será que há desrespeito às regras no trato com os animais? E será que há abuso ou crime praticado por muitos seres humanos? O que vem acontecendo nesse tema? Será que o índice de denúncias vem aumentando cada vez mais? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no nosso bloco com Rosana Jambo, a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. E vamos falar também com o sargento Geilson, do Batalhão da Polícia Ambiental. Doutora Rosana, o que tem acontecido com a atuação da OAB nessa temática? A OAB desenvolve um trabalho, recebe denúncias, como vem sendo o trato e a posição da instituição no que diz respeito a essas ações? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho aos nossos telespectadores para como essas relações acontecem, como esses fatos acontecem na sociedade. É com grande incidência? Olá, Fernanda. É sim, infelizmente, com grande incidência que esses maus tratos vêm ocorrendo. Nós não sabíamos a proporção até assumir essa comissão. E, desde o primeiro momento, disponibilizamos um e-mail para que esse e-mail fosse enviado todas as denúncias, com provas, com áudios, com vídeos, fotos diversas, para que aquele fato fosse apurado com a maior responsabilidade possível. E a pessoa vir a ser responsabilizada futuramente. Então, o que é que nós fazemos como comissão? Nós notificamos o suposto agressor, até fazemos essa verificação in loco, para que realmente não haja nenhum tipo de responsabilidade em acusar uma pessoa que de repente não estivesse mantendo algum animal com características de maus tratos. E as pessoas vêm até a OAB para fazer uma espécie de audiência, com um termo de ajustamento de conduta firmado entre o suposto agressor e a OAB, se comprometendo a modificar a sua conduta perante o animal. E isso tem dado excelentes resultados. Temos também o Disque Denúncia, que é simplesmente um número disponibilizado pela OAB, onde as pessoas ligam para cá e são informados da maneira responsável de fazer algum tipo de denúncia. Então, esse trabalho que tem sido feito pela OAB tem gerado bons frutos e excelentes parcerias, inclusive com o BPA, com instituições que trabalham voltadas para o bem-estar animal, como o NEAFA e outras ONGs também, que é simplesmente um trabalho em rede, porque eu faço o trabalho da OAB, mas o BPA presta suporte ao resgate e juntos podemos levar esse animal para uma nova chance de vida. Então, isso está realmente surtindo bons efeitos. E o importante é lembrar que ninguém é obrigado a ter um animal, mas a partir do momento que ele resolve ter este animal, ele precisa ter o carinho, o amor e o bom trato com relação a esse ser que ele escolheu criar, que ele escolheu tratar. Responsabilidade. Então, a responsabilidade com relação a isso. E é importante observar, dona Rosana, que as pessoas precisam denunciar, porque muitas vezes as pessoas acham, isso é problema do vizinho, está lá na casa dele, eu não vou me meter. Mas não é justo, é um ser humano, então as pessoas precisam se sensibilizar e apresentar denúncia. Então, a OAB tem canal para receber essa denúncia e, quando é chamada, ela vai até o local e faz a verificação. Na maioria das vezes, sim. E aí chama os parceiros para ajudar a resolver o problema. Exatamente. Então, que coisa bacana, né? O trabalho em rede hoje vem dando muito resultado, não é verdade? Sargento, com relação à atuação do batalhão da Polícia Ambiental, como fica a situação? Nós sabemos que a Polícia Ambiental ela tem um tratamento muito mais amplo do que essa relação somente com os animais domésticos. Mas há ilegalidade na prática ou no trato com esses temas, também na questão do animal silvestre? E como isso é identificado? Como é o tratamento dado pelo batalhão? E o que as pessoas devem prestar atenção daqui para frente? O Batalhão Ambiental ele tem uma atuação bem específica nessa questão, principalmente relacionada a animais silvestres. A gente também atende denúncias relacionadas a animais domésticos, mas a maior frequência dessas denúncias relacionadas a crime de maus tratos e também de cativeiro ilegal de animais é relacionada a animais silvestres. Então, as nossas autuações ela é feita da seguinte forma: a gente recebe a denúncia tanto pelo nosso telefone lá na unidade, no Batalhão de Polícia Ambiental, como pelo 181 da Polícia Militar. Então, as pessoas têm esses dois canais para formular essas denúncias. Formulando essas denúncias, passa para a nossa equipe lá de campo, nosso pessoal que está no operacional, e essa equipe, essa guarnição, vai até o local
para verificar realmente as condições que está esse animal. Constatado pela nossa guarnição que esse animal está realmente sendo maltratado, esse animal é apreendido, ele é resgatado. A pessoa que está cometendo esse delito, esse crime, porque é um crime, né, pela lei de crimes ambientais, maus tratos a animais, tanto domésticos como animais silvestres, é um crime. Então, constatado pelo nosso pessoal, pelas nossas guarnições, pelos nossos policiais, a gente resgata esse animal, apreende esse animal e conduz a pessoa que estava cometendo o delito até o distrito policial para ser feita os procedimentos cabíveis neste caso. Então, sargento, recebida a denúncia, seja pelo telefone, então, da própria Polícia Militar, é 181, 181, disse denúncia da Polícia Militar. Isso, e também pelo telefone do próprio batalhão da Polícia unidade, Ambiental. Que é o 3315-4325. 3315-4325. É importante que as pessoas tenham esse número anotado, não é? Então, recebida a denúncia, o batalhão vai até o local e toma as providências. Lembrando que são duas providências importantes que são tomadas. Primeiro, o resgate do animal, que muitas vezes poderia até morrer naquela condição, não é? Então, é evitado até uma situação mais grave, ou um complicador com relação àquele ser. E ainda a questão do próprio agressor, que está praticando crime. É importante que a sociedade saiba, isto é crime ambiental e precisa ser punido, precisa ser responsabilizado. E esse, então, agente criminoso, este agente agressor, ele é levado até o batalhão e assim é tomado os encaminhamentos? Na realidade, a nossa guarnição, quando constata esse tipo de delito, essa pessoa é conduzida ao distrito policial, à delegacia pertinente, para que seja feita a autuação. Existem duas esferas de autuação. Existe a criminal, propriamente dita, e também existe a esfera administrativa. Ou seja, como é um crime de menor potencial ofensivo, a pessoa que está implicada naquele crime vai responder um termo circunstanciado de ocorrência. Vamos só explicar, sargento, para quem nos assiste, o que significa um crime de menor potencial ofensivo. Doutora Rosana, poderia nos ajudar nisso? Sim. O que significa esse crime de menor potencial ofensivo para quem nos assiste? São aqueles que, de acordo com a lei, são abarcados com pena de até 2 anos. Então, esses crimes, via de regra, são tramitados em juizados especiais, voltados para tal fim, e são passíveis de ocorrer uma transação penal, né? Uma composição penal. E essa composição envolveria que tipo de acordo? Qual tipo de composição pode ser feita nesse caso? Seria o caso de prestação de serviços, cestas básicas, dar a sua cota parte de responsabilidade em algum abrigo. O promotor, junto com o magistrado, iria compor esse acordo para que, para aquele fim, voltado para o bem-estar animal, essa transação funcionasse como uma medida pedagógica. Entendi. Então, a ideia, na verdade, é que isso tramite pelos juizados e que a pena, ao final, possa vir, então, com um acordo, com um termo circunstanciado, como explicava o sargento. Não é isso, sargento? Isso. Então, esses são os crimes de menor potencial, são os crimes com pena de até 2 anos. Bom, enfim, sargento, encaminhando, então, se é de menor potencial ofensivo, tem as medidas e o termo circunstanciado pode ser a saída. Mas o senhor me contava, então, que tem uma segunda possibilidade ainda. Isso, é a parte administrativa. Existe a pena administrativa também. Existe uma legislação específica, o decreto 6.514, que estabelece as penas administrativas, ou seja, as multas estabelecidas para quem comete esse tipo de delito, esse tipo de crime ambiental. A pena administrativa ela vai de R$500 até R$3.000 de multa para a pessoa que está cometendo esse tipo de delito. Então, de 500 até 3 mil reais. Por indivíduo. Por indivíduo. Se você tiver maltratado. Justamente. Vamos ver o caso que se existe 5 cães sendo maltratados. Então, vai ser R$500 por cada animal. Cada animal. Tá certo? Entendi. Dependendo da gravidade do caso, pode chegar até R$3.000 por cada animal. E só para que a sociedade compreenda, os maus tratos, eles podem ser considerados o que efetivamente? Me dê um exemplo de maus tratos para que a sociedade compreenda isso. Nós temos um decreto que hoje se tornou lei porque foi feito em período de exceção. E esse decreto estabelece assim, um rol altíssimo do que seria maus tratos. Então, por exemplo, mutilar um animal, deixar o animal com corda curta, sem água, sem comida, em local insalubre, sob muito sol, sob chuva. Então, inúmeras circunstâncias que caracterizam a negligência, os maus tratos, o abandono, que também é crime. Então, as pessoas, inclusive, eu estava comentando isso com o sargento, hoje em dia, saem para viajar, deixam o animal dentro de casa,
aquele animal fica por 15, 20 dias com pote cheio de ração, água que se acaba, cria lodo e com risco altíssimo de leptospirose. Então, é inclusive um risco à saúde pública. Eu, inclusive, fui até uma residência para salvar um animal, tinham 5 animais na casa, e lá chegando, já fomos preparados para invadir, porque nós sabemos que constitucionalmente, se houver o perigo de óbito, ou então em flagrante delito, pode-se invadir uma residência. E era esse o caso, já tinha um morto, Fernanda. E, graças a Deus, conseguimos salvar os outros 4. Mas, assim, em situação de penúria, de inanição, os cães foram deixados lá para morrer por negligência. E isso, sim, é mais um caracterizador de maus tratos. E a manutenção em cativeiro também configura os maus tratos. Também. Então, é importante que todos compreendam o que significa os maus tratos e, lembrando, é crime. E além do processo criminal, que vai levar, sim, a uma pena alternativa, é possível, mas com doação de cestas básicas, com atenção a trabalho desenvolvido em alguma instituição e necessitada e assim por diante, você vai ter também a questão administrativa. São 2 processos, portanto. Então, é importante que você escolha e, escolhendo o caminho de cuidar deste ser, efetivamente cuide. Então, nós não podemos admitir que a conduta criminosa continue sendo praticada. Por isso é importante que você denuncie. Você tem o Batalhão da Polícia Ambiental, você tem a OAB, você tem outras tantas instituições que receberão a denúncia, levarão as providências necessárias para defender, para proteger esse animal e, o mais importante, para apurar as responsabilidades dos agressores. Então, você não pode se omitir de participar e de impedir que coisas mais graves venham a acontecer. Mas nós vamos então para o nosso intervalo do OAB Cidadania e voltamos daqui a pouquinho para tratar ainda de bem-estar animal. Até daqui a pouco.